a gente demonstrar algumas regras de derivação, a gente vai precisar relembrar a definição de derivada. A definição de derivada, ela tem uma interpretação geométrica que esse gráfico aqui dá conta, olha. Imagina que a gente tem essa curva azul, que é a curva y igual a f de x, e a gente queira encontrar o coeficiente angular dessa reta tangente, que é essa reta vermelha. Então, a gente tem um ponto x, f de x, e a gente quer achar o coeficiente angular nesse ponto. A gente, para poder achar esse coeficiente angular dessa reta vermelha, a gente usa essa reta secante, que é uma reta auxiliar, ó, o mesmo ponto, x, f de x, e a gente pega um ponto ao lado, mas a gente não quer que esse ponto seja fixo, eu quero variar esse ponto aqui, ó, esse segundo ponto aqui, a gente vai fazer o h tender a zero. Então, para a gente achar esse coeficiente angular da reta tangente, a gente faz o delta y sobre o delta x. Então, aqui é o delta y, aqui a gente tem o delta x. Isso vai me dar o coeficiente angular da reta amarela, delta y sobre delta x. Como a gente quer o da reta tangente, a gente faz o h tender a zero e essa reta amarela se move para a reta vermelha. Então, se esse limite existir, esse limite é a derivada no ponto, e isso é o coeficiente angular da reta vermelha. Então, f' de x é a derivada de f em x. Então, a gente diz que f é uma função derivável em x se existe esse limite que me dá o coeficiente angular da reta tangente. Pode ser que não exista, né? Mas quando existe, esse limite aqui é a derivada. E a gente vai precisar dessa definição formal de limite para a gente demonstrar algumas regras de derivação. Então, dizer que a função é derivável é dizer que esse limite existe. Dizer que ela é derivável em x é dizer que esse limite aqui, f de x mais h menos f de x, ou seja, delta y, sobre o delta x, que é o h, esse limite, quando o h tende a zero, ele existe, ele é um número único, e esse número é chamado de derivada de f em x, f' de x. Então, nós vamos ver algumas regras de derivação. A derivada da soma é a primeira que a gente vai ver. A gente vai pegar duas funções f e g deriváveis em um ponto x. Se essas funções f e g são deriváveis, quando a gente fizer a soma f mais g, essa função soma também vai ser derivável em x. E a gente vai ter que a derivada da soma é a soma das derivadas. Basta que a gente derive f, derive g e some. Então, basta derivou cada uma e somou igual era. Somava f e g, soma as derivadas. Então, como é que a gente demonstra isso? Demonstrar isso é usar a definição. A definição diz que a derivada da função soma vai ser o limite de s de x mais h menos s de x sobre h quando h tende a zero. Esse limite existe, é um número. Por quê? A gente quer provar isso, que esse limite existe é um número, baseado no fato que f e g são deriváveis. Então, a gente está criando a função derivada da soma. A gente vai usar o que é a soma? A soma é f mais g. Quando a gente calcula em x, fica f de x mais g de x. A gente vai calcular no x mais h, ó. F de x mais h menos f de x. Aqui é s de x mais h menos s de x. Essa é a definição de derivada da função s. Então, essa definição a gente vai usar várias vezes para poder ir memorizando mesmo. O que é a derivada? É um delta y sobre um delta x, quando o delta x tende a zero. Então, a gente vai fazer isso agora no ponto x mais h. Ó. No x mais h, eu vou substituir x mais h, x mais h. Então, a gente vai ter a seguinte situação. A nossa função s', a derivada da função s, vai ser o limite. O que é s de x mais h? É calcular a função f de x mais h mais g de x mais h. Então, calculamos a s de x mais h. Menos, quem que é a s de x? A s de x estava ali em cima, é exatamente a soma f mais g, no ponto x. Tudo isso sobre h, quando h tende a zero. Então, o que a gente vai fazer agora é um agrupamento. Como assim? Observe que a gente tem F aqui, G aqui, G aqui, o vermelho e o azul. Então, a gente vai escrever agora de uma maneira F perto de F, G perto de G, só isso. Então, isso a gente chama de agrupar mesmo, vai ficar esse junto com esse, ó. Então, vai ficar F de x mais h, o menos está do lado de fora aqui, então esse menos, ele está multiplicando
tanto f quanto g. Então, aqui vai ficar menos f de x mais a g de x mais h, g de x mais h, menos g de x. Pela distributividade, esse menos também ficou com g de x. Então, se a gente conferir esse numerador, ele é o mesmo aqui embaixo, ó. Então, o mesmo numerador. Ficaria tudo isso sobre h. Só que a gente pode separar os dois, olha. Quando a gente coloca o h em evidência, quando a gente tira o mínimo, a gente observa que é o mesmo que está em cima. A igualdade de cima é a mesma que está aqui embaixo, ó. Basta que a gente tirasse o mínimo, então o denominador comum é o h, e isso quando o h tende a zero. Era a hipótese que as funções f e g são deriváveis em x. Então, como elas são deriváveis em x, quando a gente fizer o h tender a zero, isso aqui é f' de x, existe. Quando a gente fizer o h tender a zero, isso aqui vai ser g' de x. Então, a gente acabou de verificar o que a gente queria demonstrar, ó. O limite da soma é a soma dos limites, então isso aqui vai ficar f' de x mais g' de x, calculando esse limite da f' e esse limite da g', porque as duas funções são deriváveis. Então, a gente demonstrou essa regra. A gente vai proceder de maneira similar para demonstrar as outras regras. Então, agora, a derivada da multiplicação por constante. Então, agora a gente tem a função que é a função multiplicação por constante. Essa função, a gente vai querer que a nossa f seja derivável em x, e a gente vai pegar uma constante, e vai criar a função m de x aqui, que é pegue a f e multiplique por k. Então, pegue uma função e multiplica por uma constante, por isso que a regra é a da multiplicação por constante. O que a regra da multiplicação por constante vai afirmar? Que basta que a gente derive, para derivar essa multiplicação por constante, basta que a gente derive a f e multiplique pela constante. Então, repete a constante exatamente do jeito que ela está e derive a função. Essa é a regra da multiplicação por constante. Nós demonstraremos essa regra. A gente vai querer usar, mas agora, como a gente está demonstrando, então a derivada da multiplicação por constante ficaria limite de m de x mais h menos m de x, tudo isso sobre h quando h tende a zero. Aquela mesma definição geométrica que a gente relembrou há minutos. Então, o que a gente vai fazer agora é, o que a função m de x mais h é? Ao invés de eu pegar x aqui, vai ficar x mais h. Então, vai ter um kf de x mais h menos, quem que é mx? É o kf de x. Tudo isso sobre h quando o h tende a zero. Se nós observarmos agora, tem um K aqui e um K aqui, ó, uma constante. Essa constante pode ser colocada em evidência. E ela ficaria essa mesma função derivada, poderia ser escrita, então, como limite dessa constante colocada em evidência, que multiplica f de x mais h menos f de x sobre h quando o h tende a zero. Isso tudo está dentro do limite, ó. O limite é o limite dessa constante que multiplica esse quociente aqui, ó. Então, observem que é a mesma igualdade, está correto o que a gente fez. Se a gente usar a distributividade, a gente confere que é o mesmo numerador. Agora, a gente tem como hipótese que a função f é derivável em x. F ser derivável em x significa que existe esse limite quando h tende a zero, e esse limite vale f' de x. O limite da constante, quando h tende a zero, é a própria constante. Então, isso aqui ficaria, repete a constante vezes esse limite é a derivada de f. Então, está provado que quando a gente tem uma constante vezes uma função, para a gente derivar, basta que a gente repita a constante e derive a função. A próxima regra de derivação que nós vamos ver é a derivada do produto. Essa aqui, ela tem um formato diferente da soma e da multiplicação por constante. Aquela lá era, basta repita uma ou então derive as duas separadamente e acabou. Então, a derivada do produto, ela vai dizer para a gente que se eu tenho duas funções f e g multiplicadas, a hora que eu ambas deriváveis em x, então f e g são deriváveis em x, então o produto também é derivável em x.
Só que para a gente derivar, a gente vai ter que derivar uma em cada parcela. Produto, f vezes g, eu vou derivar f aqui, repetir a g multiplicando, a gente vai somar a f e derivar a g. Então, o formato é bem diferente do que a gente estava fazendo com as outras funções. Por que que isso vai ser verdade se a gente fosse pensar só para assim, por que que não é derive cada uma? Um jeito de verificar que não é derive cada uma, a gente poderia pensar na função x ao quadrado. A função x ao quadrado é x vezes x. A função x ao quadrado nós sabemos derivar. Tem a regra que é tomba e subtrai um do expoente. Essa derivada dá 2x. Se a regra do produto valesse de deriva cada uma igual é a da soma, se nós pudéssemos derivar essa função aqui, ó, como sendo derive x e derive x, a derivada do x é 1, então isso ficaria 1 vezes 1. Então, a derivada do produto, se eu pudesse derivar cada uma, ficaria 1. E a gente sabe que a resposta correta é 2x. Então, isso aqui está errado. Não é derive cada uma. Então, pode derivar cada uma? Não pode. Você tem que derivar cada uma em um momento e vai ter uma parcela. Olha, vai ter a derivada da f, vai derivar uma das funções e vai multiplicar pela outra sem ser derivada, mas vai repetir uma das funções e multiplicar pela derivada da outra. Agora, por que que isso é verdade? Então, essa aqui é mais um pouquinho diferente o formato da demonstração. A gente vai ter que somar um zero para ajudar a concluir isso. Então, a gente vai proceder da mesma maneira que das outras. A gente vai calcular quem é a derivada da função produto. Pela definição, é o limite de P de x mais h menos P de x sobre h, quando o h tende a zero. Isso aqui é a mesma definição geométrica lá no primeiro momento que a gente fez, a revisão. Então, a gente está usando isso. O que é P de x mais h? A função P de x é o produto da f pela g. Então, a hora que a gente calcular no x mais h, o x vai ser substituído por x mais h. Então, a gente vai substituir P de x mais h por f de x mais h vezes g de x mais h. Então, fazendo essa conta, ó, a gente vai ficar com isso aqui escrito, ó, f de x mais h vezes g de x mais h. Menos, vai ficar aqui, p de x é f de x vezes g de x. Então, coloquei um espaço aqui, porque a gente vai precisar de uma coisa aqui para a gente concluir. Então, já ganhando um tempinho. Então, ó, isso aqui tudo dividido por h, tudo isso dividido por h, quando h tende a zero. Então, o que a gente fez aqui foi usar a definição da função produto, que é substitua x mais h na f vezes g. Observe que aqui é um produto aqui também. Só que se a gente observar, f aqui ó, é calculada no x mais h e a g também. E aqui a f é calculada no x e aqui também. Então aqui a gente não consegue agrupar igual a gente fez naquela outra, que a gente pegava assim, coloca f perto de f e agrupa, coloca em evidência. Essa função aqui, quando eu calculo no x mais h, isso não é f de x mais f de h. Não posso separar desse jeito. Pensa na função ao quadrado, se fosse que eleva ao quadrado. Se fosse para elevar ao quadrado primeiro, duas vezes o primeiro vezes o segundo, quadrado o segundo. Então, não é basta separar. Isso aqui não é uma coisa que dá para fazer. Então, tem que lembrar que isso aqui está aplicado num ponto diferente. Então, o que a gente faz aqui é somar zero. Como assim somar zero? Olha, se a gente coloca aqui um f de x vezes um g de x mais h, agora a gente poderia colocar alguma coisa em evidência. Ó. Poderia colocar o g de x mais h em evidência. Por quê? A gente está subtraindo isso, mas eu não posso só subtrair, porque isso alteraria o meu limite. Então, eu posso somar e subtrair. Isso é somar zero. Então, o mesmo azul que a gente está somando ali, a gente está somando e subtraindo. Então, menos f de x vezes g de x mais h, mais f de x vezes g de x mais h. E agora, quando a gente olha para esses outros dois aqui, a gente pode colocar o f de x em evidência, olha. Então, esse numerador todo aqui, a gente vai poder reescrever de um jeito, usando, colocar em evidência isso que está grifado em amarelo, colocar em evidência o que está grifado em vermelho. Então, eu vou escrever tudo de novo aqui, então, sem preguiça. Então, essa derivada aqui vai ficar o limite
de f de x mais h menos f de x, que multiplica o que estava em amarelo ali, que é o g de x mais h. Então, esse f de x mais h aqui, está aqui, menos f de x, se nós usarmos a distributividade, isso são esses dois termos aqui. Tudo isso somado, agora a gente vai colocar o que está grifado em vermelho ali em evidência, ó. A f de x está sendo colocada em evidência, e vai ficar multiplicado por g de x mais h menos g de x. Tudo isso está sobre h, com o raciocínio de que a gente pode depois tirar o mínimo e fica equivalente ao de cima, a gente pode imaginar que a gente está com H aqui e H aqui. Então, olha o que a gente tem. Se a gente enxerga aquele H que está no denominador ali e aqui, e a gente faz esse H tender a zero, e a gente olha para esses dois termos que estão somados aqui, ó, entre chaves. Se a gente tirasse o mínimo, teria exatamente o mesmo numerador que está ali. O denominador comum seria H, só está com... Ali está um H sem ser com esse formato aqui, né? Mas é H. Então, colocando agora o limite quando H tende a zero, a gente vai ver que esse limite aqui, ó, é exatamente a f' de x. Isso aqui é f' de x. Esse outro limite aqui vai ser a derivada de g. Por quê? No enunciado estava dizendo que ambas eram deriváveis, tanto f quanto g. Agora, quando h tende a zero, esse limite amarelo aqui, ó, quando h tende a zero, vai ficar o próprio g de x. E isso aqui vai usar uma parte conceitual. Então, se a gente for colocar uma observação aqui, ó, um cuidado que a gente teria que fazer de colocar uma observação para calcular aquele limite amarelo seria: a função g é derivável em x. Se ela é derivável em x, significa que ela é contínua em x. G é contínua em x. Então, a gente poderia simplesmente substituir o h por zero. Isso é uma característica da função contínua. Então, esse nossa derivada da função P, que é a função produto, ficaria f', calculando esse limite que existe, pela continuidade, já que ela é derivável, ela é contínua, então, pela continuidade, esse limite equivaleria ao próprio g de x, quando a gente faz o h tender a zero, mas, agora, repete a f e deriva a g. A derivada da g está escrita aqui, ó. Então, deriva f, multiplica pela g, soma, com repete a f e deriva a g. Então, isso aqui é a regra do produto. Como é que a gente fez para demonstrar? Nós usamos o fato que a gente precisou aqui colocar em evidência, a gente somou um zero que nos interessava para colocar em evidência e usamos uma parte conceitual que envolvia, já que a função é derivável, ela é contínua. Então, para calcular esse limite aqui. Observe que a gente não precisou desse raciocínio quando a gente estava fazendo a derivada da multiplicação por constante, porque aqui já ficava todo mundo aqui substituída no x mais h e no x e tal, não precisou dessa continuidade, nem na soma. Só que na hora que a gente vai para a multiplicação, para a derivada do quociente, o produto era que tinha um mais, ó. Era f' vezes g, g' com mais. Então, esse numerador aqui, que está aparecendo, ele é muito parecido com aquela soma lá da regra do produto, só que agora a gente tem um quociente. E se tem quociente, o denominador tem que ser não nulo. E observe que a gente está com duas funções f e g. Então, a função quociente que a gente está criando aqui, a função q de x, ó, essa aqui é uma função q de x, ela nasce da f de x dividida pela g de x, é um quociente das duas. Se ambas são deriváveis, tanto f quanto g são deriváveis em x, o quociente vai ser derivável em x, se o denominador for não nulo, e o denominador ele vai ficar ao quadrado, olha. Então, vai ter um denominador ao quadrado, e o meu numerador vai ficar derivada do numerador primeiro, essa ordem é muito relevante, ó, deriva primeiro o numerador, multiplica pelo denominador, então a g aqui está sendo repetida, menos, repete a f, então aqui tem uma subtração, e aqui repete a f e deriva o denominador. Então, observe que a gente tem que derivar as duas funções, tanto f quanto g. Só que uma em cada parcela, igual na outra lá. Só que na outra, quando era produto, aqui era soma e não tinha nenhum denominador. Aqui,
é uma subtração. Quando é subtração, a ordem é relevante, porque é diferente 2 menos 1 de 1 menos 2. Quando está somando, tanto faz. 2 mais 1 e 1 mais 2 são iguais, dá 3. Agora, quando a gente subtrai, a ordem é relevante. Então, muito cuidado que tem que derivar primeiro o numerador e multiplicar pelo denominador e subtrair o numerador multiplicado pelo denominador. Para não esquecer o denominador ao quadrado, a primeira coisa que eu sugiro que você já escreva é denominador ao quadrado. Se a gente sumisse com o denominador, a gente estaria mudando o domínio. Então, lembrem que o denominador continua denominador, só que ele fica ao quadrado. Agora, como é que demonstraremos isso? É muito similar à demonstração da regra do produto. Então, na nossa regra do quociente, para a gente calcular a derivada do quociente, usando a definição, vai ficar o limite de Q de x mais h menos Q de x sobre h, quando o h tende a zero. A função quociente é f dividido por g. Eu vou escrever isso substituindo no x mais h primeiro. Então, vai ficar assim, ó. Esse quociente vai ficar o limite de, substitua no x mais h, vai ficar Q de x mais h, mentira, vai ficar f de x mais h, é Q sim, mas isso aqui o que eu já estou querendo substituir, o que é o Q? É f sobre g, ó. Vai ficar f de x mais h sobre g de x mais h, menos f de x sobre g de x. Tudo isso dividido por h quando h tende a zero. Olha, então tudo isso dividido por h quando h tendia a zero. Então, esse h aqui que está no denominador de todo mundo, a gente pode até escrever 1 sobre h aqui, ó, multiplicando, para tirar esse h do denominador aqui. Ó, tem um quociente aqui e tem um quociente aqui. A gente vai tirar o mínimo dessa parte aqui em cima, amarela e azul, e esse h sobre 1 vai virar 1 sobre h na hora que a gente escrever a próxima igualdade. Então, essa derivada, observe que a gente está escrevendo, aqui é linha, estou calculando a derivada do quociente. Isso vai ser um limite, tirando o mínimo desse azul com amarelo. Olha o que vai virar aqui, ó. A hora que a gente tirar o mínimo, vou até manter as cores para a gente visualizar melhor, ó. Então, vai ficar aqui, ó, G de x mais h, o amarelo, que multiplica G de x. Observe que um é calculado no x mais h e o outro é calculado no x. Então, tem que manter, são coisas diferentes. Ambos estão multiplicados. A hora que a gente for, estou tirando o mínimo, então o meu numerador aqui, ó, vai ficar assim, ó, f de x mais h, que multiplica, a hora que eu dividir, o amarelo ficou igual ao amarelo, vai sobrar um g de x aqui, ó, vai sobrar um g de x. Menos, agora ali já tinha o azul f de x, e vai sobrar o amarelo g de x mais h. G de x mais h. Esse h sobre 1 vai virar 1 vezes 1 sobre h aqui. Isso tudo está dentro do limite quando o h tende a zero. Então, esse limite que a gente quer calcular aqui, a gente vai precisar daquela ideia de que se a função é derivável, ela é contínua, então já está aparecendo aqui, ó, que a hora que a gente fizer o h tender a zero, vai virar g de x e g de x no denominador. Já está aparecendo g de x ao quadrado. E no numerador, a gente vê que não pode colocar nada em evidência ainda. Então, a gente vai precisar de somar aquele zero que permite que a gente agrupe. Então, o raciocínio vai ser bem similar. E esse 1 sobre h aqui, a gente vai poder multiplicar de uma maneira que interesse para ficar esse h no denominador e aparecer a derivada de f e a derivada de g, que a gente já percebeu que vai aparecer, ó. Vai aparecer derivada de f e derivada de g. E esse h no denominador, porque toda derivada nasce com o denominador tendendo a zero, né? Então, ΔY sobre ΔX, ambos tendendo a zero. Então, é uma determinação no primeiro momento que a gente tem que agrupar e, né, fazer as contas para poder concluir pela definição. Né? Depois a gente aprende as regras e foge do limite. Então, a gente está demonstrando. Então, eu vou escrever agora esse numerador novamente. Agora eu vou escrever tudo branco aqui, ó. Isso tudo que está escrito aqui eu vou escrever branco aqui embaixo. F de x mais h, g de x. Esse aqui eu vou colocar lá na frente, igual a gente fez no outro. Menos f de x, g de x mais h. Esse 1 sobre h eu vou colocar antes aqui. Vai ser o único que eu vou colocar vermelho aqui, ó. Esse 1 sobre h está multiplicando todo mundo.
Esse denominador, g de x aqui, vai ficar g de x ao quadrado, né? Quando a gente fizer o h tender a zero, que vai ser no futuro ainda, a gente ainda não fez. Então, a gente tem que repetir por enquanto. Então, deixa ele aqui por enquanto. Então, a gente está com a seguinte situação. Isso que multiplica, ó, o denominador aqui vai ficar... Por enquanto, eu só estou repetindo o que está em cima. A hora que a gente fizer o h tender a zero, a gente vai ver que vai aparecer derivada também. Então, o que a gente vai fazer agora? Somar um zero que permite colocar em evidência. Olha, a gente está vendo que aqui tem um f de x mais h e um g de x. Se a gente tivesse menos f de x vezes g de x aqui, ó, a vantagem disso é que a gente poderia colocar o g de x em evidência, ó, a gente poderia colocar o g de x em evidência e ficaria f de x mais h menos f de x. Sobre o h que está ali fora, isso vai virar a derivada. Então, a gente está somando e subtraindo a mesma coisa. Então, o raciocínio é muito parecido com a regra do produto. Então, a gente vai colocar em evidência isso que está em amarelo aqui, e a gente vai colocar em evidência o que está em vermelho aqui, ó. Ó, aqui nesse segundo membro, vermelho. Então, eu vou tentar escrever com uma letra menor para caber aqui. Então, vai ficar assim, ó, Q' de x, vai ficar limite. Aqui, vai ficar f de x mais h menos f de x. O que está em amarelo, eu vou colocar multiplicando os dois, ó. Vou colocar multiplicando os dois. Coloquei o grifado em amarelo, está multiplicando os dois. Então, essa parte aqui, essa parte com g de x em evidência. Agora, a gente vai colocar menos f de x em evidência. Por que menos? Porque eu quero esse menos aqui do lado de fora para ficar primeiro a g de x. Então, vai ficar primeiro g de x mais h. Ó. Esse g de x mais h aqui eu quero antes, porque pela regra que a gente viu, a derivada é g de x mais h menos g de x. Então, esse aqui está primeiro, ó, o menos foi colocado em evidência. Se eu usar a distributividade, vai ficar menos f vezes g, esse menos multiplicado por esse menos vai ficar aquele mais que está ali em cima. Observe que a gente não cuidou do denominador ainda, o numerador está certinho. Agora vamos cuidar do denominador. O denominador, ele vai ficar tudo isso sobre h e sobre esse produto aqui de f, ó, de g de x mais h vezes g. Então, tudo isso sobre h. Então, tudo isso sobre h, a gente pode fazer aquela história de se a gente tirasse o mínimo. Então, se eu colocasse um h aqui e um h aqui, ó, um h aqui e um h aqui, a hora que eu tirasse o mínimo, ia aparecer aquele h ali fora. Isso tudo está multiplicado, ou se a gente até quiser colocar um denominador aqui, ó, isso tudo está multiplicado por esse g. Então, vou ter que diminuir só um pouquinho aqui, ó, vou escrever aqui do lado. Então, vezes, deixa eu fazer uma coisa mais, ó, vezes, aqui vai ficar 1 sobre g de x mais h vezes g de x. Então, é aquele denominador branco que está ali e está aqui, ó. Agora, a gente vai fazer o h tender a zero. Então, do jeito que está escrito aqui, nem está escrito h tende a zero, né? Ó. Então, isso que está escrito aqui vai permitir que, como a função g é derivável, então ela é contínua. Então, esse denominador vai ficar g de x ao quadrado. O que está virando esse valor aqui? Aqui está virando f' de x, derivada de f em x. Aqui está virando derivada de g em x. Então, derivada de f vezes g, menos, repete a f e deriva g. Tudo isso dividido por g ao quadrado. Isso é a derivada do quociente, que a gente já tinha enunciado. Ó. Deriva f, repete a g, multiplicando, menos, repete a f, deriva a g, tudo isso sobre, aqui vai ficar g de x vezes g de x, que é g de x ao quadrado. Então, está demonstrada a regra do produto.